Assista agora Grande ABC Notícias. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, Grande ABC Notícias no ar, informando, prestando serviços, começo de mais uma semana de labuta, né? Graças a Deus de trabalho, nesta segunda, 16 de abril, já adentramos aí a segunda quinzena do quarto mês do ano, hein? Para quem gosta aí de planilhas, pessoal aí da iniciativa privada, já estamos caminhando para o fim do primeiro quadrimestre do ano. Como passa rápido demais, hein? Muito obrigado, senhor e a senhora, os 50 mil domicílios de São Caetano que nos acompanham todos os dias pelo canal 3 da NET. E a você também, senhor e a senhora, muito bem-vindo. Você que nos acompanha nas redes sociais, na página do Facebook da TV Grande ABC, ó. Pode curtir, comentar, compartilhar, que ao longo do programa eu vou citar aqui a participação de todo mundo, como a Zenaide Alves, o Celso Lima, o Reinaldo e também o Renato Teixeira Francisco, Leandro Baldini, lá de São Bernardo do Campo, obrigado. Shirley Mole, que está conosco todas as noites, obrigado Shirley. Maurício Mindres, grande Maurício, um abração. Valderi Souza, Diego Chus, o Caio Salgado, Silvia Ribeiro, o Zé Ricardo Montandon Faria, o André Bueno, Tatiana Cordeiro, Renan Gaspari, o Peri Cartola, presidente da Câmara de São Bernardo, obrigado Peri, Geraldo Gasparotto, a Selma Belém, Daglair Postigo. Vou aproveitar já que todo mundo, o Wagner Vasconcelos, todo mundo nos acompanhando. Produção, dá pra ver bem aqui no fundo, né? Dá sim, isso aqui não é parte do ornamento, aliás, boa noite, Vitor Oliveira. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Leandro, e você? Tudo bem também. Passou bem o final de semana? Excelente, da melhor forma possível. E você, esposa, tudo filhota, bem. Beleza? Maravilha. Muito bom, graças a Deus. Correndo atrás do escorregador, do gira-gira, etc e tal. Bom Mas demais. Vitor Oliveira aqui no comando dos trabalhos técnicos, junto com a Luana Santos, toda a equipe aqui a postos. E eu falava por Vitor, para a Luana e para o JC, esse cenário aqui não é por acaso não. Garrafa de água, garrafa de café, não é para só tomar durante o programa não, mas é para ajudar você que está em casa na nossa compreensão a respeito das chamadas pesquisas eleitorais. E aí no final de semana, até a gente teve a oportunidade de fazer uma live, uma transmissão ao vivo, já no finalzinho da noite deste domingo, aliás, agradecendo a todos que acompanharam a nossa transmissão, falando exatamente sobre as pesquisas, né? Qual o sentido, qual a validade, tem credibilidade, não tem? O que sinaliza uma pesquisa a 6 meses de eleição? Lembrando que o Instituto Datafolha divulgou pesquisa neste domingo para a corrida presidencial, 9 cenários, e hoje o Datafolha divulgou, através da Folha de São Paulo, pesquisa para a corrida do governo do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o assunto de pesquisa e já vou deixar aqui para vocês responderem, ó, a Mari Leone, o José Renildo da Silva, Denise Clarindo, Andréa Neves. Você já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa? Você já foi? Ou se você não foi, pode colocar também, ó, Leandro, eu não fui, mas eu conheço quem foi. Eu conheço o meu vizinho, eu conheço um amigo, eu conheço um familiar que já foi pesquisado. Que nós vamos falar mais sobre esse assunto e os bastidores, porque quando se divulga uma pesquisa, todo mundo, e não é diferente, Vitão, vamos lá para outra câmera aqui, ó, quero falar no olho com o nosso internauta, porque quando fala em pesquisa, todo mundo já estampa ali o gráfico do jornal, no caso Folha de São Paulo, e simplesmente se atém aos números. Nossa, o João Dória tem 29, o SCAF tem 20, o Márcio França tem 8, o Luiz Marinho tem 7. Nossa, na pesquisa presidencial, como é que o Lula tem 31? Como é que o Bolsonaro não sobe?
Por que que a Marina tem 15? Por que que o Geraldo Alckmin governou 4 vezes, ou por 4 mandatos, o maior estado da América Latina? Aliás, São Paulo é maior do que 45 dos quase 60, acho que é 55 ao todo, mas São Paulo é maior do que 46 dos 55 estados que integram os Estados Unidos. Por que que mesmo assim o Alckmin não decola? Então tudo isso nós vamos falar aqui, e aquela pergunta de sempre, Leandro, como é que pode uma pesquisa com 4 mil pessoas ouvidas reproduzir o sentimento de quase 130, 140 milhões de eleitores que tem no Brasil? Como é que é possível? Eu não acredito, eu acho que o Datafolha não tem credibilidade, o Ibope não tem credibilidade. O Gallup, que nem existe mais, lembra do Instituto Gallup? Também que dava pesquisa. Enfim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as pesquisas, porque eu acompanho aí o jornalismo político desde 2006. E há 12 anos, todo ano par, ou seja, todo ano de disputa eleitoral, quando se publica a pesquisa, independentemente do instituto de origem, a polêmica é a mesma. E eu tenho vários amigos ligados ao dia a dia da pesquisa eleitoral, que falam da metodologia, que falam da amostragem, e nós vamos bater um papo melhor para falar sobre esse assunto aqui no nosso programa desta segunda-feira. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço ao Celso Lima. Sobre a pergunta se já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa, nunca, Leandro. E olha que já andei muito de ônibus e já fiquei muito tempo em estação de trem e ônibus. É a opinião do Celso Lima. Diego Chus, boa noite. Falando aqui da sessão da Câmara de São Caetano, que amanhã vai ter a leitura do PLIP, que é o projeto de lei de iniciativa popular que pede a extinção da taxa da coleta do lixo em São Caetano. O projeto vai ser lido amanhã, de acordo com a tramitação normal, na Câmara de São Caetano. Obrigado, Diego. Andréa Neves, eu citei. Marileone. A Marileone falando, cadê meu boa noite? Está aqui, Mari, seu boa noite. Martim Clementino, obrigado. Marileone, a turma do escurinho, isso mesmo. Vanderlei Salatiel, um abraço. O Rodrigo Anhuc, aliás, Vanderlei Salatiel, e a todos do Instituto Antônia Maria, que fazem um brilhante trabalho. Sérgio Tanuri, advogado, jornalista, um abraço, Tanuri. Marileone pedindo a caneca dela, vai ter sim, viu? José Carlos Pires falando que nunca foi entrevistado. Enfim, vamos falar mais sobre isso. Só antes de falar sobre a pesquisa, eu quero, e não poderia ser diferente, eu preciso abrir aqui esta edição do Grande ABC Notícias com uma merecida, justa homenagem a um colega de profissão, jornalista, publicitário, que teve por muito e muito tempo dedicação full time à comunicação radiofônica. É impossível a gente falar de rádio comunicação, de rádio ouvinte, e não lembrar desse que está aqui, ó, na sua telinha agora, não lembrar do Paulo Barbosa. E aliás, eu tive a oportunidade, perfeito, produção, obrigado, Vitor Oliveira, Luana Santos, e não foi coincidência, viu? Aliás, foi coincidência porque eu mandei a foto depois que eu já tinha escolhido a camisa e a gravata da noite desta segunda-feira. Por coincidência, eu estou exatamente com a mesma gravata e com a mesma camisa que eu entrevistei o Paulo Barbosa, justamente na estreia dele na Rádio ABC, dia 4 de setembro, coincidentemente uma segunda-feira, que ele começou os trabalhos na Rádio ABC no ano passado, dia 4 de setembro. Eu tive a oportunidade de ir até a Rádio ABC, na estreia do programa dele, e à noite ele veio participar aqui conosco na TV Grande ABC. Se lembra, Vitor Oliveira? Com certeza, me lembro muito bem, inclusive, parece que até foi ontem, né, Lê? Eu lembro do Paulo chegando nos estúdios com a maior simplicidade do mundo, conversando, sempre muito lúcido, sempre mostrando realmente um vasto conhecimento no meio radiofônico, não só, mas também na radiodifusão, né, de forma geral. E o Paulo Barbosa, para quem não se lembra, pode voltar aquela foto dele aqui na TV Grande ABC, Vitor, por favor? O Paulo Barbosa, para quem não se lembra, fez carreira aí, se não me engano, uns 50 anos aí praticamente de jornalismo, Paulo Barbosa.
uma carreira consagradora, vitoriosa, e ele foi um dos precursores na instituição e na elaboração de debates em rádio. E ele fazia debates, não debates eleitorais, mas de trazer um tema e chamar convidados, especialmente do meio político, para travar discussões. Depois veio o Paulo Lopes também, mas o Paulo Barbosa se especializou nisso. E tinha aquele bordão dele que todo mundo conhecia, que falava do amor dele por São Paulo, trabalhou muito tempo na Rádio Globo, enfim. E estava desde setembro do ano passado, todas as tardes, de segunda a sexta, na Rádio ABC, casa que eu também tive a oportunidade e o grande prazer e satisfação de trabalhar por 11 anos. Então, Paulo Barbosa, fica aqui publicamente o nosso registro de solidariedade, de um abraço carinhoso, de um abraço fraterno aos filhos, a toda a família do Paulo Barbosa, aos amigos, e em especial a legião de fãs, e essa legião que segue o Paulo Barbosa, independentemente da emissora, né? O Paulo Barbosa conseguia ser maior que as emissoras que ele trabalhava. Então, para onde ele ia, a audiência migrava junto com ele. Então, Paulo Barbosa, que deixa um legado importantíssimo para a rádio. E, aliás, o Paulo ainda era um dos poucos que conseguia atrair audiência numa emissora AM. A gente sabe da dificuldade das emissoras AM. Hoje, os próprios carros... O seu Poçante 0 km, Vitor Oliveira, tem rádio AM? O meu... É só FM, né? É só FM, pelo pois que é. parece. Todos os carros aí, isso acontece de um bom tempo para cá, é só FM. Você vai pegar celular que tem rádio, é rádio FM. Ou seja, há muito tempo a rádio AM já está dada como obsoleta, como antiga. E, claro, está no fim aí do prazo para todas as emissoras AM se transformarem em FM. Mas mesmo com todo o desafio, o Paulo Barbosa era um daqueles comunicadores que, pela sua empatia, pela sua credibilidade, pela sua oralidade, conseguia atrair audiência no seu horário. Estava todas as tardes na Rádio ABC e, infelizmente, nesta madrugada ele veio a falecer, teve um infarto fulminante à 00:20, 00:40. Aliás, a última postagem dele, me corrija se eu estiver errado, Vitor Oliveira, corintiano Paulo Barbosa, ele usou o Twitter para falar do resultado do Corinthians, que estreou ontem no Campeonato Brasileiro. Corinthians jogando em Itaquera ganhou do Fluminense 2-1, e ele fez uma postagem ali no Twitter fazendo menção a esse jogo por volta de 6h15 da tarde, e aí depois acabou passando mal e teve esse infarto fulminante já no início da madrugada. O Vitor Oliveira chegou a falar comigo, quer dizer, por mensagem, né? Me ligou, era 6h15, Vitor Oliveira? Era 6h15 da manhã, exato. 6h15 da manhã, exato. Já falando da notícia, vamos dar o crédito aqui. Você tinha visto na Record? Eu havia visto na Record, eu havia recebido a ligação de um colega locutor, pelo incrível que pareça, de uma rádio do interior de São Paulo, da Band FM do interior. E ele havia dito, coloca na Record que você não vai acreditar. Quando eu coloquei, morre o locutor Paulo Barbosa. 73 anos. O Paulo Barbosa, que foi casado por quase 50 anos. A esposa dele veio a falecer e ele contou essa história aqui nos estúdios. Pode pôr a foto novamente, Vitor Oliveira, por favor? Ele contou isso aqui no estúdio para a gente, ao vivo, naquele 4 de setembro, que foi essa foto aí. O Paulo Barbosa... ficou casado quase 50 anos, a esposa dele faleceu, ele entrou em depressão, aí ele conheceu e começou a fazer um tratamento de terapia, conheceu a terapeuta, obviamente, profissionalmente, mas depois disso acabou se apaixonando pela terapeuta e teve um relacionamento, e era a pessoa que estava com o Paulo até pouco tempo. Aliás, inclusive ela esteve aqui também, isso que eu ia falar, esteve aqui nos bastidores conosco naquele 4 de setembro e, enfim, e o Paulo muito feliz. Aliás, eu via hoje no noticiário, acho que foi até uma entrevista na hora do almoço com o César Tralli no programa da Globo, justamente o filho dele falando que ele estava num dos momentos mais importantes da carreira,
trabalhando bastante, estava na Rádio ABC, estava em outra emissora da capital paulista e estava todo vapor aí aos 73 anos o Paulo Barbosa. Eu lembro que eu até perguntei, Vitor Oliveira, não sei se você se recorda, se ele não queria sair candidato, né? Me lembro, me E recordo, ele falou, com olha, certeza. estou falando coisa aqui que eu nunca falei sobre política, mas não tenho vontade. Pergunto, ele até na época falou que tinha perguntado para o Dória, e o Dória, ainda prefeito de São Paulo, tinha garantido a ele que cumpriria o mandato até o final, mas naquela ocasião, setembro do ano passado, nem se cogitava o Dória a governador do estado, se cogitava o Dória a presidência da República. Mas então aqui fica a nossa singela, simples, humilde homenagem a este âncora, a este monstro aí, com todo o positivismo da palavra monstro em relação ao Paulo Barbosa, que é um ícone, principalmente para quem está no dia a dia da profissão, quem faz jornalismo, quem vai fazer, quem passou por rádio, não tem como em algum momento não se deparar com parte do legado de Paulo Barbosa. Um abraço a todos os familiares e Paulo Barbosa, onde você estiver, continue aí nos guiando e o seu legado com certeza é imortal. Legal, vamos continuar aqui com o pessoal, depois da mais do que justa homenagem. Quem mais está aqui conosco, hein? Mônica Barbosa, obrigado, Mônica, um abração. Geraldo Gasparotto, nunca fui entrevistado e também não conheço quem foi. Maria Cristina Capelo, Mari Leone, detalhe, tem profissionais sérios como outros. Ah, muito bem. Vanderlei Salatiel, Leandro, boa noite, eu tenho 58 anos de idade e nunca fui entrevistado e não conheço ninguém que foi. O Rui de Glanvoller, fala Mari. Aí a Mari Leone foi entrevistada pelo Ibope, quando, hein Mari? Coloca aí pra gente. Wagner Agostini nos acompanhando. Selma Belém, nunca fui entrevistada. O Zé Ricardo, Vox Populi, você foi entrevistado pelo Vox Populi, Zé Ricardo? Fala pra gente. Mari Leone, fala até o nome da profissional de pesquisa, pode falar. Maurício Mindres também, fui entrevistado. Regina César, obrigado. Rui de Glanvoller, falando que nunca foi entrevistado. Regina César, já citei. O Zé Ricardo falando pelo Instituto Taxa de Lixo de São Caetano. Regina César falou que nunca foi entrevistada. Maria do Rosário Neves Zanoli. Vanderlei Salatiel, minha opinião, o instituto que faz a pesquisa dá o resultado que quiser. Depende do local que faz a pesquisa. Wagner Agostini, pesquisa é ruim, nunca respondi uma. Cida Silva, boa noite. A Maria falando que chegou. A Marli Fontinelli, data falha. Quem mais aqui? O Leandro Formigari, do jornal aqui, responsável pelo dia a dia da cobertura de São Caetano, Jornal da Região. Obrigado, Leandro. Quem mais? Marcos Costa nos acompanhando. Mari Leone, Lê 58, a voz da vovó. E teve um programa maravilhoso. Obrigado. Olha, o Rui de Glan falando que hoje cedo, por coincidência, estava pensando no Paulo Barbosa. Donai Neto nos acompanhando. Valderi Souza, Arielma Ribeiro, Tereza Marano também nos acompanhando. Renata Colonhese, minha esposa, obrigado. Rê, José Carlos Márcio, Guerreiro Vital. Legal. Leandro Formigari, companheiro de rádio do meu saudoso pai Paulo Roberto, diz aqui o Leandro Formigari. Obrigado. A Mari Leone pedindo a caneca até para Renata. Moacir Rubira, vereador de São Caetano, obrigado pelo PRB. Wilson Arrigue, obrigado. Quem mais aqui? Pessoal falando que não foi entrevistado, etc e tal. Bom, vamos lá. Antes até de colocar o resultado da pesquisa que todo mundo viu, o intuito é exatamente falar dos pormenores aqui, do que está por trás dos números da pesquisa. Vitor Oliveira, você já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa? Independentemente de ser eleitoral, comportamental, você já foi? Nunca, Leandro, nunca. Luana Santos, já foi? Jamais, nunca. Nunca. JC foi? Nunca. Muito bem. Bom, vamos lá, pessoal. Eu também nunca fui. Nunca fui entrevistado por nenhum instituto de pesquisa. Nem Datafolha, nem Vox Populi, nem Ibope, nem Gallup e nem outro. Se alguém lembrar de um nome de algum outro estúdio de instituto de pesquisa aí, pode colocar também. Abraço, Luiz Fernando Gordinho de Diadema. O fato de não ser entrevistado pelo instituto de pesquisa não significa necessariamente que um instituto não tenha credibilidade. A prova disso é o resultado dos institutos de pesquisa em relação às últimas eleições. Até porque a pesquisa e tem um grande grau de desconhecimento do objetivo da pesquisa.
A pesquisa, ela não serve para você cravar uma situação, a não ser que seja uma pesquisa chamada pesquisa de boca de urna, que é aquela pesquisa feita no dia da eleição. Então você vai lá, está na sua escola, está na sua zona eleitoral, você fez ali o voto, saiu da urna, chega ali um pesquisador identificado e perguntou, ó, fulano de tal, em quem que você votou? Aí você vai lá e fala, ó, eu votei no fulano de tal. Óbvio, você também pode mentir para o pesquisador. E aí não tem, ou então aconteceu algum movimento ali de ultíssima hora que a pesquisa erroneamente não conseguiu constatar. Que foi o que aconteceu em São Paulo na última eleição, na eleição de 2016. A pesquisa Boca de Urna Ibope dava o Dória com 48% e o Fernando Haddad, se não me engano, com 20%. O Dória acabou ganhando no primeiro turno, ou seja, teve mais de 50%, e aí a própria pesquisa Boca de Urna errou. Mas mais do que o número em si, principalmente porque nós estamos a 6 meses da eleição, o mais importante de uma pesquisa eleitoral ou pesquisa de intenção de voto é a tendência, é o movimento, é a sinalização. Esse é o mais importante, até porque parece clichê, mas a pesquisa ela é uma fotografia, é um retrato do momento. É a mesma coisa que você pegar o primeiro dia da sala de aula e faz uma foto na faculdade. Depois você passa 6 meses, você faz outra, final de ano. Primeiro, nem todo mundo que começou o curso termina o curso. As pessoas vão mudando, uma hora estão de cabelo curto, outra hora de cabelo comprido, mais envelhecidas, mais rejuvenescidas, faz parte. Numa corrida eleitoral não é diferente. Nem todos os nomes que estão colocados agora necessariamente vão ser candidatos para valer. Até porque as candidaturas só são oficializadas no segundo semestre, depois das chamadas convenções partidárias, que tem início no finalzinho de julho e vão até o dia 15 de agosto. Até lá, todo mundo é pré-candidato. É pré-candidato a presidente, pré-candidato a governador, pré-candidato a senador, pré-candidato a deputado federal, pré-candidato a deputado estadual e assim por diante. Isso é legislação, ok? Por exemplo, a última pesquisa que todo mundo cita, que foi a pesquisa de janeiro do Datafolha. Vocês lembram muito bem que o Luciano Huck aparecia na pesquisa. E essa sequer o Luciano Huck saiu. Por quê? O Luciano Huck não se filiou a nenhum partido e deixou claro que não vai disputar a eleição desse ano. E aí apareceu um outro nome, Joaquim Barbosa, e apareceu com força nessa pesquisa. Mas vamos lá, antes de chegar ao desdobramento, e nós vamos mostrar todos os cenários, nós vamos explicar aqui por que que tem a água, por que que tem o café aqui, enfim, esse cenário todo aqui na nossa TV Grande ABC. Eu fiz essa pergunta para um pesquisador, porque era a pergunta que eu mais fazia ou que eu mais recebia das pessoas quando se tratava de pesquisa. Por que que uma pesquisa com 4.000 entrevistados, 2.000 entrevistados, essa última Datafolha de ontem foram 4.000 entrevistados. Como é que uma pesquisa com 4.000 entrevistados, ela consegue mostrar o sentimento ou a intenção de voto de um universo de 120 milhões de eleitores? Parece um pouco desproporcional, né? Aí, os pesquisadores me responderam e isso ficou gravado. E aí, por isso, está tudo aqui. Vamos fazer exemplo com o café, Vitor Oliveira. Você que gosta bastante de café. Sim, vamos lá. Então, vamos lá. A senhora, principalmente, que está aí nos acompanhando, que faz café, o senhor que toma café, fez lá uma jarra, ou aqui no caso, uma garrafa de café. Perfeito. Aí você vai lá, eu não vou pegar café, obviamente, mas você vai lá e vai experimentar o café. Você precisa experimentar o café inteiro para saber se ele está bom de açúcar, para saber se ele está bom de adoçante, para saber se ele está amargo? Basta você provar uma pequena dose, experimenta, se está ruim de açúcar, põe um pouco mais, etc. Mas você não precisa provar o café inteiro para saber o quanto falta ou o quanto tem de açúcar, correto? Eu não preciso. Essa água aqui eu tirei da geladeira.
E nem devia tomar água gelada para falar aqui no ar. Mas eu não preciso provar toda essa água aqui para saber se ela está gelada, se ela está numa temperatura agradável ou não. Basta eu colocar um pouquinho da água no copo e experimentar. Com o eleitorado, é o mesmo movimento. Eu não preciso ouvir todos os eleitores brasileiros para saber a intenção desses eleitores. Basta eu tirar uma amostra que eu consigo identificar. Aí vem um outro questionamento. Como é que é feita essa amostragem? Eles têm uma chamada metodologia. Então eles têm ali, nesse universo de 4.000 pessoas que eles entrevistam, então tem tantos homens, tantas mulheres, tudo isso de acordo com a proporção do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, tanto é homem, tanto é mulher. Então, eu tenho que entrevistar tantas pessoas de classe social A e B, tantas pessoas de classe social C e D, E e F, tudo de acordo com os índices e estatísticas do IBGE. E a partir daí você tem um resultado. Ok? Então, para ficar bem claro isso, que o pessoal fala, mas eu nunca fui entrevistado. Ok, o fato de você não ser entrevistado não significa que não tenha credibilidade. É só você comparar os números das últimas eleições. Ah, Leandro, errou. Eles erram, mas erram por muito pouco. E repito, o principal da pesquisa, tirando a pesquisa de boca de urna, não é acertar o número, é mostrar o movimento, é mostrar a curva, é mostrar a tendência. Por isso que nesse momento, para quem está em casa e não está no dia a dia, no métier da política, para que vai divulgar a pesquisa agora se eu não sei nem quem é candidato? Mas é justamente para que quem trabalha nas pré-campanhas, o pessoal de marketing, o pessoal de comunicação, saber se aqueles discursos dos seus pré-candidatos estão sendo bem aceitos ou não. Quer ver prova disso? Vitor Oliveira, coloca o cenário 1 aí da pesquisa presidencial, por favor. Primeiro cenário da pesquisa presidencial. Bom, essa é a rejeição do Dória. Pode ir lá para a pesquisa presidencial. É a foto 1, é que está o Lula, é que está todo mundo. É a primeira pesquisa, lembrando que foram 9 cenários. Isso, ótimo. Obrigado, Vitor Oliveira. E para quem tiver dificuldade de entender, isso é só para ilustrar, mas eu vou pontuar aqui com vocês. Então, o Datafolha colocou 9 cenários. 3 desses cenários têm a presença do Lula. Os outros 6 não. Ah, Leandro, mas qual que é a relevância disso? A relevância disso é o seguinte, é a primeira pesquisa que foi feita depois que o Lula está preso em Curitiba. É a primeira pesquisa que foi feita depois que o Geraldo Alckmin renunciou ao governo do estado. É a primeira pesquisa que foi feita depois que o Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, se filiou ao PSB. Então você consegue ver como é que esses movimentos foram aceitos ou não pela população. Então, por exemplo, mesmo com o Lula na cadeia, ele continua liderando a pesquisa. Ele tem 31% das intenções de voto, mais que o dobro do segundo colocado. Se você somar ali o Jair Bolsonaro, que tem 15%, e a Marina Silva, que tem 12%, não chega no índice de voto do Lula, com a diferença que o Lula está preso. Ah, Leandro, mas a pesquisa foi feita antes do Lula ser preso. Não, o Lula foi preso no sábado da semana retrasada e a pesquisa foi feita entre os dias na quarta, na quinta e na sexta da semana passada. Vitor Oliveira, vê se tem aquela pesquisa presidencial que tem o gráfico colorido, acho que facilita para o pessoal que está em casa ver, acho que é o último desenho, a última arte que eu te mandei. Se tiver no jeito aí, pode fazer a alteração por gentileza. Isso, essa mesmo. Só para quem está em casa, mas coloca a anterior, que tem o Lula também. Essa daí é a que não está o Lula. Isso, ó. Só para você ter uma ideia, pelo colorido, quem está em casa consegue ver a diferença. Ó. Aquela primeira mancha vermelha é o Lula. O Lula tem 31%, Bolsonaro 15%, Marina Silva 10%, Joaquim Barbosa 8%, Geraldo Alckmin 6%. Pode voltar para mim, produção, por gentileza. Aí quando eu comecei a falar sobre esse assunto ontem, teve gente que começou a falar, Leandro, você está fazendo marketing pro Lula. Leandro, você é petista.
Então, eu queria só deixar claro o seguinte, isso aqui é pesquisa. Eu estou simplesmente lendo para vocês e reproduzindo os números da pesquisa. Tem 31% dos eleitores no Brasil que votam no Lula, mesmo se o Lula estiver preso. Mesmo se o Lula tiver como está condenado em segunda instância, mesmo que o Lula esteja trancafiado em Curitiba, na sede da Polícia Federal, tem 31% dos eleitores que votam no Lula. Isso é mérito do Lula. Qual outro político hoje preso na face da terra conseguiria ter 30% dos votos? Não estou nem falando no Brasil, estou falando no mundo. Qual é o político preso que conseguiria ter 31% dos votos? Lembrando que o Lula não é um preso político, o Lula é um político preso. O Lula está condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Aliás, por crime de corrupção passiva. O Lula não é a mesma prisão que o levou à cadeia em 19 de abril de 80, que foi por perseguição política, etc e tal, na época da ditadura. É crime de corrupção. E o Lula lidera a pesquisa com 31%. Mais do que isso, o Datafolha perguntou, no caso do Lula não ser candidato, qual que seria o tamanho da interferência do Lula no voto das pessoas. E desses eleitores que disseram votar no Lula, 2/3, ou mais didaticamente falando, 66%. 66% de todos aqueles que hoje dizem que vão votar no Lula, falam o seguinte: eu voto em quem o Lula mandar. Eu voto em quem o Lula apoiar. Se o Lula levantar o braço do Leandro Amaral, eu vou ter 20% dos eleitores do Brasil. Se o Lula levantar o braço do Vitor Oliveira, 20% dos eleitores do Brasil. Ah, Leandro, você é petista? Não, estou constatando aqui a realidade. Estou constatando a realidade. Ou seja, hoje, o Lula estando na cadeia ou não, ele define o segundo turno. Ou minimamente ele tem condição de colocar um candidato no segundo turno. Por quê? Porque a eleição desse ano, ela está muito semelhante à eleição de 1989, quando nós tivemos diversos candidatos. Naquela época foi a Fife, o Freire, o Mário Covas, Brizola, Maluf, o Collor. E agora também 13 candidatos ou 13 pré-candidatos. E hoje, claramente, quem tiver entre 15% e 20% dos votos tem muita chance de chegar ao segundo turno. Porque é uma eleição pulverizada, uma eleição espalhada, não tem voto concentrado. E o Lula, só por ser o Lula, consegue levar 20% dos eleitores a votar em quem ele indicar ou apoiar. Por isso que o Lula, na cadeia ou não, ele consegue interferir no cenário eleitoral brasileiro. É isso que diz a pesquisa Datafolha. Ah, Leandro, o Datafolha é petista. Aí vocês vão e perguntam lá para os responsáveis pelo Datafolha. Eu estou falando os números que estão aqui. Segundo ponto, Jair Bolsonaro empacou. Bolsonaro mantém a mesma pontuação das últimas pesquisas. O Bolsonaro está nessa faixa de 15, 17, diga-se de passagem, uma votação expressiva, uma votação importante. Quem hoje tem 15, 17% dos votos, porém parece que chegou no teto dele. Resta saber se ele vai conseguir manter esse teto e garantir a presença no segundo turno, ou se Jair Bolsonaro vai desidratar. Tanto que mesmo sem o Lula no cenário, o Bolsonaro oscila muito pouco. Até porque o eleitor do Lula é completamente diferente do eleitor do Bolsonaro. Então, tendo ou não o Lula no páreo, a vida para o Bolsonaro segue a mesma. São eleitores diferentes, pelo menos em tese, né? Marina Silva tem 10% com o Lula na parada. Sem o Lula na disputa, a Marina é uma das que mais ganha. Ela e o Ciro Gomes. Sem o Lula na parada, a Marina salta de 10% para 15% das intenções de voto. Fica ali praticamente empatada tecnicamente com o Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje e o Lula não fosse candidato, o segundo turno seria Bolsonaro e Marina Silva. Ok? Aí a grande surpresa da pesquisa. O Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, filiado agora ao PSB, ou seja, pode ser candidato, ele ainda não disse que o será.
ele aparece já com 8% das intenções de voto. Aí tem gente, e não é uma leitura equivocada, que diz que o Joaquim Barbosa está fazendo o papel que o Luciano Huck fez nas pesquisas anteriores. Ou seja, é aquela pessoa que é nova, que clama por mudança, que tem um discurso de luta ferrenha contra a corrupção. Aí as próximas pesquisas vão dizer até que ponto a pré-candidatura de Joaquim Barbosa tem fôlego para crescer. Mas hoje ele começa tão bem que ele já começou à frente do Geraldo Alckmin, que é muito mais conhecido no Brasil, ou teve chance de ser muito mais popular, muito mais visível, porque foi 4 vezes governador de São Paulo. E o Alckmin não consegue sair da casa dos 6%. A ponto de que, no final de semana, eu fazia contato com vários tucanos, petistas, integrantes do Bolsonaro. Entre os tucanos, a avaliação é que o resultado dessa pesquisa Datafolha só vai servir para aumentar a pressão e a tensão no PSDB para que o Dória possa ser não candidato a governador, mas candidato à presidência da República pelo PSDB. Ah, Leandro, mas qual seria a diferença? O Dória teria os mesmos problemas do Alckmin, até a página 2. Porque o Dória, numa eventual disputa à presidência da República, ele tem um discurso de ser um cara que nunca disputou a presidência da República, diferente do Alckmin, que disputou contra o Lula em 2006. E o Dória tem um poder de comunicação e de interação muito maior que Geraldo Alckmin. E isso tudo conta no cenário. Então esses próximos dias serão fundamentais para saber. E aí no PSDB, as pessoas próximas ao Alckmin acreditam que a única saída, e aí parece uma coisa lógica, é o Alckmin conseguir fazer que esses tidos candidatos de centro possam se unir. Ou seja, ele, Álvaro Dias, o próprio Joaquim Barbosa. Hoje o sonho do PSDB, que seria a tábua de salvação e um plus aí para o nome de Geraldo Alckmin, seria o Joaquim Barbosa topar ser vice do Alckmin. Agora, como é que o Joaquim Barbosa topa ser vice do Alckmin se hoje ele está melhor nas pesquisas que o Alckmin? Por que quem está na frente vai topar abrir mão para ser segundo de um cara que está atrás dele? Então, só para entender um pouquinho de como está hoje o bastidor dessa corrida presidencial. E aí, na sequência, né, o Ciro Gomes, com o Lula no cenário, o Ciro Gomes fica enfraquecido, 5%. Quando o Lula sai do cenário, o Ciro Gomes chega muito perto dos 2 dígitos, ali na casa dos 9%. O Álvaro Dias 3, Manuela Dávila 2, Fernando Collor 1, Rodrigo Maia 1, Henrique Meirelles 1, Flávio Rocha do PRB 1 e aí outros nomes aí também do cenário. Só para você que está em casa então saber, e claro, muita gente ainda não sabe em quem vai votar. É aquele tal do NBA, né? Tem aqueles que são A dos abstenções e o NB que é nulos e brancos. Tem muita gente que está disposta a não votar na eleição de outubro. Já tem gente fazendo o cálculo aí que vai beirar os 40% nulos, brancos e abstenções. Então tudo isso serve para você que está em casa acompanhar essas movimentações para entender um pouquinho melhor o cenário. E ó, o pessoal que estiver nos acompanhando aí pode ir comentando que nós vamos interagindo com todo mundo aí. Olha lá, Mari Leone falando com o Aron Galante, teve pesquisa lá em São Bernardo, década de 80, o Luiz Fernando de Diadema também falando que nunca foi entrevistado. Enfim, são as pessoas que estão nos acompanhando. Produção, a gente tem a pesquisa aí de governador do estado, aqui está com o João Dória, Márcio França, o Paulo Scaff. Pode soltar na tela, por favor, o print, para a gente dialogar também com quem está em casa. Lembrando que o Datafolha soltou ontem a pesquisa presidencial, isso, e essa é a pesquisa do governo do estado. Até vamos começar com isso é importante, bem lembrado, produção. Isso daqui é o Datafolha ainda presidencial do segundo turno. Ou seja, se o segundo turno da eleição fosse hoje, o Lula ganharia de todos os concorrentes. Se fosse Lula e Bolsonaro, o Lula ganharia. Lula e Alckmin, o Lula ganharia. Lula e Marino, o Lula ganharia também se a eleição fosse hoje.
Então, esses os números do Datafolha. Pode passar para a corrida de governador, produção, por gentileza? Tem 2 cenários de governador. Vamos começar pelo que está o SCAF também, que é o cenário mais concreto. Isso, esse mesmo. Então, se a eleição para o governo do estado de São Paulo fosse hoje, os nomes colocados são esses, e o resultado seria o seguinte: João Dória, PSDB, 29%, Paulo Scaff, MDB, 20%, Márcio França, PSB, 8%, que é o atual governador do estado, Luiz Marinho, do PT, ex-prefeito de São Bernardo, 7%, e aí o último pelotão lá, 2% e 1%. Mas repetindo, Dória 29%, Scaff 20%, Márcio França 8%, Marinho 7%. Pode voltar aqui, produção, por gentileza. O João Dória ganhou no primeiro turno a Prefeitura de São Paulo em 2016, se projetou muito bem, mas agora teve a questão do desgaste da renúncia. E aí o Datafolha perguntou o que as pessoas achavam da renúncia do Dória. Pode soltar aquele outro quadro, aquela outra tela, por favor, produção, que fala a respeito da renúncia do Dória, como é que foi avaliada pelo eleitor paulista, em especial o eleitor paulistano, né, que convive no dia a dia da cidade de São Paulo. É o outro dado, produção, por gentileza, aquele que tem o gráfico da pizza lá, que mostra a rejeição do Dória. Isso mesmo. Olha, renúncia de Dória. E aí a pergunta, o pessoal que achou bom e o pessoal achou ruim. Aí quase 30% achou bom e mais de 60% achou ruim a renúncia do Dória. Pode voltar aqui, produção. Ou seja, resta saber a próxima pesquisa para ver se esse número do Dória de 29 é uma tendência de subida ou se é uma tendência de queda. Se for uma tendência de queda, a gente pode dizer que o Dória está no teto dele. Ou seja, ele já está na largada, a tendência é ele manter, mas ele deve perder alguma coisa. Se isso não for verdade, se ele ainda conseguir subir, então ele consegue ultrapassar os 30%, o que não deve acontecer, pelo menos nas próximas pesquisas. Leandro, pois não. Uma pergunta voltada realmente à votação presidencial. Qual o impacto você acredita que teria, de repente, se o Lula ele não participar agora dessa próxima votação à presidência? Você acredita que o impacto seria, no caso, mais votos brancos e nulos do que votos que poderiam, de repente, partir para algum dos candidatos do cenário atual? Bom, vamos lá, Vitor Oliveira. Importante essa pergunta. O Datafolha fez essa pergunta também. E aí o que a gente pode entender? Hoje o Lula, ele tem 31% das intenções de voto. 7 a menos do que na última pesquisa Datafolha, que ele tinha 37%. Certo? Desses 31%, 2/3 disseram que votariam em quem o Lula apoiasse. A gente pode presumir, a gente pode aferir que o restante anularia ou votaria em branco. Se a pessoa gosta do Lula, votaria no Lula, mas se ele não for candidato, deixaria de votar em quem ele indicasse, é muito pouco provável que esse voto migre para um outro candidato. O mais provável seria ir para nulos e brancos. Isso é o cenário hoje. Então, pode sim aumentar nulos e brancos, mas dentro dessa margem que já está bastante elevada, perto aí de 40% nulos brancos e abstenções, Vitor Oliveira. E atualmente, se de repente Jair Bolsonaro ele não estivesse nessa votação presidencial, quem estaria mais próximo, de repente, de isso partindo do princípio de que Jair Bolsonaro ele é muito a favor do militarismo e tudo? Quem estaria mais próximo das intenções de Jair Bolsonaro? Bom, aí nós vamos partir também tudo em tese, tá? Para o pessoal da direita e da esquerda. Hoje nós temos 2 opostos aí na corrida presidencial, ou na prévia da corrida presidencial. O Lula, ou o candidato do PT pela esquerda, e o Bolsonaro, por ele mesmo, pela direita. O Bolsonaro defende o porte de arma, enfim, defende uma atitude mais incisiva com os bandidos.
defende uma série de outras medidas. No cenário hoje, quem mais se aproxima da direita é o Geraldo Alckmin, o próprio Joaquim Barbosa, são os nomes da direita, que teoricamente poderiam capitalizar os eventuais órfãos de Jair Bolsonaro. Só que diferente do quadro de Lula, o Bolsonaro não dá o menor sinal, muito pelo contrário, de que vai desistir da disputa. O Bolsonaro tem número, tem partido, tem legenda, não há motivos hoje para o Bolsonaro deixar de disputar. E o Bolsonaro, ele tem um público que é fiel a ele. E é um público que é Bolsonaro. Eu acho que aumentaria muito mais os votos de branco e nulo com a ausência do Bolsonaro do que com a ausência do Lula. Porque o Lula tem o poder de transferir. O Bolsonaro já não tem esse poder. São pessoas que acreditam e confiam nas ideias dele e única e exclusivamente dele. Até porque o Bolsonaro nunca conseguiu se incluir em um projeto político que extrapolasse a família Bolsonaro, diferente do Lula, que tem um projeto, aí não cabe discutir o mérito do projeto e do poder, os erros que cometeram, mensalão, etc. e tal, mas que ele consegue transferir a sequência desse projeto para um Jacques Wagner, para um Fernando Haddad, para algum outro nome do PT. Então seria mais sensível aos brancos e nulos com a ausência do Bolsonaro. Mas só para a gente finalizar aqui a questão da corrida do governo do estado, então o governador do estado, tem muita gente que vai falar, Leandro, mas como é que o governador do estado tem só 8%? É bom lembrar que o Márcio França, ele não é conhecido pelo eleitorado paulista. O Márcio França foi 2 vezes prefeito da cidade de São Vicente, município do litoral paulista, foi secretário estadual, vice do Alckmin e agora como governador, desde sexta-feira da semana retrasada, portanto há uma semana no cargo de governador, ele tem tido mais visibilidade, notoriedade e por isso tem crescido. Até um número que para alguns surpreendeu. Tinha gente que imaginava que o Márcio não ia passar de 5% nessa altura do campeonato. E é bom lembrar, Vitor Oliveira, e você tem uma memória boa e quem está em casa também nos acompanha, que na mesma situação, os 3 últimos prefeitos de São Paulo, nessa mesma época eleitoral, eles tinham menos de 5%. Foi assim com o Kassab em 2008, foi assim com o Haddad em 2012 e foi assim com o próprio Dória em 2016, que eram nomes desconhecidos, que nunca tinham tido mandato executivo, pelo menos não na política, entraram como desconhecidos e com o passar do tempo, em especial com o horário de televisão, que os partidos e o horário eleitoral têm direito, eles passaram a ser conhecidos. Eu lembro que o Dória, em 2016, quando começou a campanha eleitoral, ele tinha isso, 5%, 6%. Como ele tinha o maior tempo de televisão por ter a maior aliança, todo mundo começou a conhecer o Dória. Aí vinha aqueles filmes, passava ele desde pequeno, quanto ele lutou para chegar no lead, etc e tal, e o Dória ganhou no primeiro turno. Fernando Haddad, mesma coisa. O Kassab, mesma coisa. Então, a exposição no rádio e na televisão no período eleitoral faz muita diferença. E é nisso que o Márcio França está apostando. E tem gente também que chamou atenção para esse índice de intenção de voto do Luiz Marinho. O PT, em que pese toda a crise, em que pese toda a questão, em especial no estado de São Paulo, que o PT tem uma rejeição muito grande, o Marinho conseguiu largar com 7%. Só que o Marinho não é tão conhecido nas outras cidades do estado como outros petistas, como por exemplo Fernando Haddad. Então há quem acredita aí que o PT, independentemente do nome, aqui no estado de São Paulo, pode chegar a 15% aí, que é o patamar, que é aquele que é igual ao corintiano, né? É corintiano independentemente do time, independentemente de ganhar ou perder. O cara que é petista e vota no PT de qualquer jeito, independentemente do nome. Quero mandar aqui um abraço para o Rogério Radatz, o Silvio Novembrinho, Maurício Fernandes do DEM, correligionário agora do Paulo Pinheiro, isso, ex-prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro, se filiou ao Democratas e aí está definindo se é candidato a deputado estadual, federal e vai estar nessa semana aqui conosco o Paulo Pinheiro. Nil Janil Bueno Brasil também nos acompanhando, obrigado a todos que estão aí na nossa audiência.
Vitor Oliveira, fala uma coisa, você entrevistou alguma vez o Paulo Barbosa? Eu nunca entrevistei o Paulo Barbosa, nunca tive essa oportunidade, infelizmente. Mas acompanhava o trabalho dele aí, como você destacou, né? Super, sempre tive a oportunidade, porque não sei se até os nossos telespectadores sabem, mas eu realmente vim do rádio para a televisão. Eu não fui da TV para o rádio, então eu vim do rádio para a televisão. Rádio foi a abertura, né? Muito incisiva, tanto nas comunicações, na TV, né, nos grupos de radiodifusão. Então eu vim do rádio para a televisão, e sempre o primeiro nome que eles davam como exemplo de realmente a voz, né, principalmente em São Paulo, tanto que não é à toa que ele era conhecido como o amor grande de São Paulo. Isso. Né, e era realmente o Paulo Barbosa. Então eu já vinha estudando desde quando eu tinha 16, 17 anos, e eu realmente fui acompanhando a par e passo a trajetória do Paulo Barbosa. Muito bom, Vitor Oliveira. Bom, para a gente destacar aqui ainda hoje outro noticiário que chamou a atenção, tem as fotos lá do triplex do Guarujá, o edifício Solaris, que é atribuído aí ao ex-presidente Lula, e aliás foi estopim dessa condenação do Lula em primeira e manutenção em segunda instância. Olha aí, ó, o triplex do Guarujá foi invadido aí, foi ocupado na manhã desta segunda-feira por cerca de 50 integrantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e também do pessoal da ocupação Povo Sem Medo. Aquela mesma ocupação que teve ali a invasão, enfim, ocupação daquele terreno em frente à Scania, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. O pessoal chegou por volta das 8 horas da manhã, entraram lá no prédio, edifícios Solares ali no Guarujá, olha lá, ó, e o pessoal tomou ali o triplex do Lula. Todos eles ali dirigidos, capitaneados pelo Guilherme Boulos. Então isso realmente diz ao contrário, porque você pode ver, ó, tá escrito ali, se é do Lula, é nosso. Então isso diz ao contrário do que tudo aquilo que eles defendiam, porque o triplex, de acordo com o próprio ex-presidente, não é meu, eu não sei, não tenho conhecimento, e eles mesmos dizem, se é do Lula, então é nosso, então aqui a gente vai ficar. Contraditório, né, Leandro? Isso é até curioso, Vitor Oliveira, porque tem as duas avaliações. Hoje, o que eles fizeram? Até o discurso do Boulos na rede social é esse, né? O Boulos é o responsável, dirigente pelo MTST e pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, ficou todo o tempo ali acompanhando o Lula. E, aliás, a Folha de São Paulo, Vitor Oliveira, trouxe uma matéria detalhada nesse final de semana, falando dos bastidores ali da prisão do Lula. E os mais resistentes e os que mais entusiasmavam o Lula e opinavam para que o ex-presidente resistisse à prisão eram a Gleisi Hoffmann, senadora, e o próprio Guilherme Boulos. E o Boulos disse o seguinte, pode até mostrar novamente aquela parte detalhada lá que fala que o triplex é nosso. Qual é o detalhe? O Guilherme Boulos fala o seguinte, se o triplex é do Lula, que foi o estopim da prisão dele, então o triplex é nosso também. Agora, se o triplex não é do Lula, por que o Lula está preso? Essa é a fala do Guilherme Boulos e, claro, o mote ali do pessoal que ocupou, invadiu ali o triplex. Olha lá, ó, se é do Lula, é nosso. Se não é, por que prendeu? Tá certo? É a pergunta ali do pessoal em relação ao questionamento à prisão do ex-presidente Lula. Mais fotos. Que vista tem o triplex, hein, Vitor Oliveira? Linda vista. Linda Praia vista das mesmo. Astúrias, né? É Astúrias? Eu não sei, Astúrias Praia aí? das Astúrias, edifícios Solares. Muito bom. Marcos Savoy tem um triplex aí também. Mas é próximo, é na cobertura também? É triplex, pô. Poxa Marcos vida. Savoy só é no edifício do lado ali. Entendi. Savoy, nos convide para um churrasco. Você viu só? Imagine, e olha que a pessoa que fez essa imagem aí fez num dia nublado. Imagine num sábado de sol, numa manhã ensolarada, fazer uma foto dessa, que vista deve ter. Maravilhoso. A gente que trabalha aqui praticamente de domingo a domingo, de repente, aquela folga, olhando essa vista maravilhosa, é deslumbrante. E pode voltar aqui, Vitor Oliveira, aliás, para a gente encerrar aqui o Grande ABC Notícias. Na semana passada,
O Vitor trouxe informação aqui, lembrando que o Lula está preso há 9 dias, de uma série de políticos que queriam visitá-lo na prisão. 9 governadores, senadores, e agora foi autorizado. Amanhã, uma comissão de senadores responsáveis pela Comissão de Direitos Humanos, esses senadores vão conseguir visitar o Lula. Se tiver a foto aí do Lula, pode colocar na tela também, produção, por gentileza. Nós temos aqui a lista dos senadores do PT, PTB, PSB, que vão visitar o Lula nesta terça-feira, conseguiram autorização justamente por esta comissão que representa a Comissão de Direitos Humanos no Senado. Então está aí nessa lista a Gleisi Hoffmann, que é senadora pelo PT do Paraná, está nessa lista o Lindbergh Farias, que é senadora pelo PT do Rio de Janeiro, a Vanessa Graziotin, Lídice da Mata, entre outros nomes aí, ó lá, e outros senadores que vão visitar o Lula nesta terça-feira. Não tem nenhum problema. Eles falaram que vão custear a própria viagem e a comissão tem esta finalidade, a finalidade de ver a situação dos presídios, ver a situação dali da estrutura da Polícia Federal, se está de acordo ou não, louvável. Pode voltar aqui, obrigado Vitor Oliveira, Luana Santos. Eu só queria saber uma coisa, essa comissão do Senado está indo lá para os estados do Norte e Nordeste, que está tendo um verdadeiro pega para capar, que tem ali rebelião, que tem refém, pessoal lá de Natal, pessoal do Ceará. Essa comissão foi lá já? Ou a comissão só vai por conta do Lula? Não tem problema nenhum, você quer ver a situação que está o ex-presidente da República? Ok, é função da comissão, mas pau que bate em Chico, bate em Francisco também. E a situação dos presídios lá do Norte e Nordeste, que todo dia a gente tem notícia aí, dando destaque de morte, de tragédia. Será que esse pessoal da comissão vai lá? Aliás, o próprio Marcos Savoy, que agora há pouco apresentou o CNMITS aqui das 5 às 6, lembrava esse assunto. Tem notícias aí, Vitor Oliveira, que o pessoal vai para lá? Eu estou na busca nesse exato momento. No Norte e momento, Nordeste? Pois é. A gente queria ter essa notícia aqui também para compartilhar com o pessoal. Ó, o Luiz Fernando Gordinho falando, amigo. O Gordinho falando aqui, Luiz Fernando de Diadema. Lembrando aí também o Paulo Barbosa, grande jornalista, radialista, Cristiane Dorta, todo mundo nos acompanhando. Legal, pessoal, obrigado pela participação, para a gente poder aí nesta segunda-feira trazer essas notícias aqui do ABC. Repito, para quem está acompanhando a nossa audiência rotativa, falando das pesquisas eleitorais, presidência, governador, falando dessa comissão que vai visitar o Lula, aqui do ABC falando desse PLIP, o projeto finalmente vai ser lido amanhã na Câmara de São Caetano, que fala da taxa da coleta do lixo. Agora à noite a presença de um grupo aí político ligado ao ex-vereador e secretário Admir Ferro, que está se filiando no PSB. Estou até esperando aqui a confirmação, até então a notícia que tinha com o Márcio França, governador, estaria lá também para a gente acompanhar. Ó, o Mônico Orsolini falando que está vendo a gente pela telona. Legal, pessoal que nos vê pela telinha no celular, pela telona aí na televisão. Obrigado, viu, Mônica? E agradecendo a todos pela audiência. Quem tiver crítica, reclamação, sugestão, elogio, sugestão de pauta, mande aqui para a gente no dia a dia da TV Grande ABC, nos comentários, para a gente poder reproduzir, compartilhar e conversar com você que nos acompanha. Tá ok? Vitor Oliveira, apostos aí, boa noite. Boa noite, Leandro. Até amanhã. E até amanhã também aos nossos telespectadores e muito obrigados. E claro, continuem aqui na programação da TV Grande ABC. Legal, Luana Santos, obrigado, JC, todo mundo que nos acompanha aí na telinha, na telona, obrigado pessoal. Continuem na nossa programação, TV Grande ABC de olho no que acontece. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande e claro, na região metropolitana de São Paulo, no Brasil e no mundo. Obrigado pessoal, boa noite, até a próxima.